Nos anos 90, a gente tinha um programa de TV que passava nas tardes dos dias de semana, que era um programa chamado Márcia. Esse programa, ele era um programa onde as pessoas iam lá lavar roupa suja, né? Resolver tretas muitas vezes familiares ou de relacionamento. E era um programa muito parecido com vários programas que a gente tem, inclusive aqui fora, né? A gente tem o Dr. Phil e a gente tem também no Brasil, hoje em dia, não sei se ainda passa, mas é o Casos de Família. E era tipo um caso de famílias, só que um pouco antes do Caso de Famílias, eu acho. E por que eu tô falando disso, né? Esse canal, né, pra quem não sabe, é um canal que fala sobre quadrinhos, sob a perspectiva de alguém que mora fora do Brasil. E se você não se inscreveu ainda, você acabou de chegar agora e não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e interaja, faça com que esse canal cresça e chegue até mais gente, né? Cresça e atinja mais pessoas que tenham curiosidade sobre quadrinho e como que é colecionar quadrinho na gringa. Pois é, eu tô falando de Spider-Man Casos de Família. Na verdade, Spider-Man Shadow of the Green Goblin ou As Sombras não, né? A Sombra do Duende Verde. Eu acho que é assim que traduziria. Eu não sei se esse quadrinho já saiu no Brasil, se ele vai sair, mas enfim. Eu li esse quadrinho no ano passado e deixa eu ver aqui qual foi a época de lançamento dele. Era a época que tava saindo o run do Zeb Wells e foi muito legal, foi muito interessante ler esse quadrinho porque ele se passa bem no passado. Agora tá difícil de achar a data em que esse quadrinho saiu. A galera às vezes põe no começo, mas aqui eles colocaram no final só para me ferrar. Ele saiu em junho de 2024. Bom, mas tá bem pequenininho, nem vou mostrar. Mas enfim, e nessa época ainda tava saindo, né? Recentemente acabou o run do Zeb Wells e começou o run do Joe Kelly. E esse quadrinho aqui ele é do DeMatteis, que também já foi, né? Já foi aí escritor de muitos quadrinhos e do Homem-Aranha, né? E se eu não me engano, se eu não- porque eu comecei a ler Homem-Aranha, eu li a Homem-Aranha no passado, quer dizer, os meus conhecimentos do Homem-Aranha são de algumas minisséries, e também na época, eu acompanhei um pouquinho na época da Saga do Clone, ou seja, há muitos anos atrás, e eu comecei a colecionar quadrinho em 2018. Então eu peguei a fase já do Zeb Wells, eu decidi colecionar Homem-Aranha e acompanhar uma mensal do Homem-Aranha com o Zeb Wells, infelicidade ou não, agora estou acompanhando a nova fase e enfim, eu não sou um grande conhecedor do Homem-Aranha, mas eu estou aqui para falar desse quadrinho. Quadrinho bem interessante, eu gostei muito desse quadrinho, como eu falei. Eu li ele na época que eu tava lendo o Zeb Wells também. E a diferença é que esse quadrinho aqui, essa história, ela se passa bem próxima, dias depois em que o Spider-Man ele ganha os poderes dele e dias depois que o Uncle Ben, né, o tio Ben, morreu. Então ele é muito recente, assim, no passado do Homem-Aranha. É claro, com uma visão um pouco mais moderna, né, uma visão um pouco mais... Ele não tem nada da estética sessentista do Homem-Aranha e tudo mais. Mas a história em si, né, se passa nessa época, nesse passado. E aí a gente vê aqui um duende, né, um duende vermelho, que é o Proto-Goblin, né, o Proto-Duende, que ele... eu não vou dar muito spoiler, então, assim, é a história dele aqui, você vê ele num jantar em família, então aqui já começa, né, começa você ver do que se trata essa minissérie, né, se trata de drama familiar, né, se trata de drama familiares, na verdade, porque aí a gente vê o duende, né, o proto-duende, o proto-goblin, jantando aqui com bonecos, manequins,
o que é sinistro pra caramba, a cara dos manequins, e aí ele meio que se emputece e quebra tudo, quebra os manequins, quebra a mesa e quebra tudo ao redor dele. E aí a gente vê aqui um personagem que vai ser fundamental nessa minissérie, que é, spoiler alert, ela é a mãe do Harry, né, do Harry Osborn. Como eu disse, né, a história se passa muito recentemente, na época que ela é muito recente na época em que o Homem-Aranha ganhou os poderes dele, então, assim, o Harry, ele, na verdade, ele tá enfrentando esse drama, né, que com o pai dele, que o pai dele ainda não se tornou e nem vai se tornar nesse quadrinho, nessa minissérie, o Duende Verde, muito embora se chame, né, The Shadow of the Green Goblin, você não vai ver o Duende Verde nesse quadrinho, o que é uma enganação, né? Marvel mentirosa. O que se vê aqui é ele se tornando o Duende Verde, né? O que a gente já viu várias vezes, mas aqui se explora muito o drama familiar. Então a gente tem o Peter tentando se reconciliar com a tia May, que recentemente perdeu o marido. Então isso é muito legal, que eles exploram bastante, eles exploram bem essa questão da tia May, que acabou de perder o marido, o Peter Parker, que acabou de perder o tio, e aí ele tá ali tentando entender a si mesmo como Homem-Aranha, né? Como super-herói, né? Por causa aquela grande frase, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então ele tá aqui, né? Tentando se entender como super-herói, né? Tentando corrigir o erro que ele teve, né? Ao deixar o ladrão lá impune, e depois o ladrão, vocês conhecem a história, né? Ter matado o Uncle Ben. E ao mesmo tempo ele tá aqui tentando ganhar dinheiro. E eu achei essa parte do quadrinho muito interessante, porque o Peter Parker, ele vai animar festa vestido de Homem-Aranha, que é uma brincadeira com o que acontece, né? Hoje em dia, muita gente se veste de Homem-Aranha para ganhar dinheiro animando festa, e a molecada odeia eles acham tipo um porre o Peter Parker aqui tentando animar a festa. E aí no final ele meio que pega o menino aniversariante e aí fala, então tá, beleza, vamos dar um rolê, né? Vamos dar um rolê pela cidade como Spider-Man. Aí o moleque se anima e tudo mais, e enfim. Dramas pessoais, dramas familiares, muito drama. Essa minissérie é carregada de drama. E aí o Duende Vermelho aqui, não sei se eu posso chamar ele disso, né? Porque eles chamam, na verdade, de Proto-Goblin. Ele vai lá e, amando da mãe do Harry Osborn, ele vai lá sequestrar o menino, porque ela quer se reconciliar com ele, ela abandonou ele quando era criança. Eu nem sabia dessa história aqui, na verdade, sobre a mãe. É a primeira vez que eu entro em contato com a mãe, né, com a ex-esposa do Norman Osborn, e é muito interessante isso também aqui. Todo esse drama, todo esse peso de drama familiar, né? Ela vai lá e abandonou ele, se separou do Norman porque ela percebeu que o Norman tava ficando louco, e acho que não sei se ele já tava se injetando lá o soro do Duende Verde, né? Que transforma ele em Duende Verde, enfim. Mas ele já tá ali meio que mostrando, né, o lado mal dele e tudo mais. A gente vê aqui de novo, né, o Peter e a tia May brigando e tendo uns problemas, né, uns arranca-rabos aí, porque ela tá tentando entender o que ele tá fazendo, que ele chega em casa todo quebrado, e aí ela, enfim, ela fica... Ele não fala nada pra ela, então ele esconde tudo, e ela quer que ele se abra pra ela. Drama familiar, muito drama nesse quadrinho. A gente tem aqui o número 2, na qual o Peter Parker, ele enfrenta
o Homem de Areia, né? O Sandman, não esse Sandman que vocês estão pensando, da DC. Aqui é muito legal também, né? Que a gente vê o Norman, né? Aqui ele meio que vira esse pingente com um duende macabro, um duende, né? E aqui mostra o rosto dele mesmo e depois o rosto do duende. É aquela brincadeira que eles sempre fazem, né? Quando o duende, o Norman Osborn, ele tá antes, essa fase dele antes de se tornar, né? Ele vive assombrado por essa personalidade que vai tomar conta dele depois, né? Vai tomar conta e não tomar, né? Porque sempre tem essa questão do Duende Verde, essa dualidade, né? Desses dois seres que habitam a mesma pessoa. Enfim, aí a gente vê aqui o Peter Parker, ele vai lá impedir que o Sandman tenta roubar um banco, e aí eles tretam, aí depois eles conversam, é muito legal, eles fazem uma DM, né? A gente vê aqui o Duende Verde, que ele tá tentando deixar de ser o... Não vou dar spoiler. Mas enfim, o Duende Verde, ele quer se reconciliar com a família... O Duende Verde, o Proto-Duende, né? Ele quer se reconciliar com a família dele também, que tá aqui, né? Essa aqui é a família real, não aqueles manequins que ele destrói. E ele tá tentando se aproximar da família dele, e por isso ele aceita as chantagens da mãe do Norman, do Henry, pra tentar sequestrar ele e tudo mais. E muito drama, já tô dando spoiler demais, vamos mostrar mais o quadrinho e terminar o vídeo, porque o vídeo já tá ficando longo, como sempre, né? Eu não gosto de fazer vídeos com mais de 10 minutos, mas enfim, aqui o número 3, muita briga, muita treta, muito barraco familiar, muito Peter Parker. Aí tem a Gwen, que a mãe dela tá morrendo de câncer, então mais drama familiar, né, drama da Gwen, e aqui eu acho que ela não encontrou ainda o Peter. Isso tudo se passa momento antes deles se encontrarem, da Gwen se encontrar com o Peter, do Henry se encontrar com o Peter, então as histórias meio que elas são paralelas, mas elas são paralelas, mas são separadas, então é bem interessante esse quadrinho aqui, drama familiar e mais drama familiar. Mas é legal, tem muita ação também. E é interessante. Não sei se interessa pra vocês, mas eu gostei. Uma minissérie legal. Gostei dessa capa, a capa do número 4. O desenho é legal. O roteiro, Demetrius. O desenhista é... Vamos lá pro nome do desenhista. Michael Santamaria. Vou apresentar aqui, né, o nome de todo mundo, só pra a gente dar os créditos a todo mundo que criou esse quadrinho. E enfim, sem muito spoiler aí, o final fica por conta de vocês, se vocês quiserem. Nossa, esse pingente aqui é muito louco, né? O pingente que ele sempre carrega ali e que vai assombrar ele, essa personalidade, né? Essa persona que é o Duende Verde, que não aparece nesse quadrinho, mas não precisa, porque a gente tá cansado, né, de saber da história. Pois é, enfim, Spider-Man Shadow of the Green Goblin, minissérie do Demetrius e do Michael Santamaria. Interessante, se interessarem a vocês, né? Vocês podem buscar aí edições gringa ou esperar a Panini lançar isso aqui em encadernado. Eu gosto assim. Mas aqui já deve ter encadernado também isso aqui, porque é sempre assim. Eles lançam Lombada Canoa, depois encadernado, e talvez em uma coletânea ou em um encadernado capa dura. Pois é, barracos de família, dramas familiares. Quais são os dramas familiares que você tem? Todo mundo tem drama familiar. É por isso que é interessante, né, esse quadrinho, porque é um jeito de você se identificar também. De colocar o público em contato com o super-herói. Então você vê aqui um super-herói humano, né, com problemas familiares, que é uma coisa muito do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha sempre trouxe essa questão, né, dos dramas pessoais, dramas familiares, um herói com contas a pagar, um herói com problemas de relacionamento, um herói bem humano mesmo, né? Homem-Aranha
Shadow of the Green Goblin. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.